Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja através desse canal Haroldo Lira CE. Bem-vindos sejam todos a mais uma reunião da Igreja de Cristo. Graça e paz a todos. Mais uma vez estamos aqui com um tema para levar o entendimento das pessoas que ainda estão perdidas na religião e que não está servindo a Cristo e não tem o entendimento do Evangelho. Então, hoje tem como tema aqui, a terra nunca será destruída e já estamos na Nova Jerusalém. Eu vou abrir alguns capítulos e versículos aqui da Bíblia e vou levar o entendimento com a mente de Cristo de que o céu e a terra, como os religiosos, como os cães, mais conhecidos como pastores, e os cãólogos, conhecidos também como doutor em teologia, ensinam para os religiosos, para os evangélicos e outros, de que Jesus ainda não voltou e que Jesus ainda vai voltar e que quando ele voltar, ele vai destruir essa terra, vai destruir o céu, que as estrelas vão cair do céu, a lua não vai dar mais o firmamento, e etc, e etc, e etc, como ensina esses cães que não sabem de nada. Então, meu amado, vou abrir para vocês aqui e vou te levar ao entendimento para você entender de uma vez por toda que a terra nunca vai se acabar e que o céu e a terra já passou. Entende, meu amado? Então, olha, e que isso não é literal. Nada na Bíblia é literal. Toda a primeira aliança, como já foi explicado, foi somente para os judeus. E eram faladas algumas coisas sobre linguagem de figura, das quais somente os judeus entendiam, porque era para eles. Então, meus amados, vamos abrir aqui a Bíblia em 2 Pedro 3, 9. Eu vou ler o 9 e o 10 e vou tentar te explicar, ganhando tempo aqui para o vídeo não ficar muito extenso. 2 Pedro 3, 9, olha. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, aqui é Pedro pregando aos judeus, e como é a promessa feita por Deus primeiro através dos profetas, e que foi somente para Israel, e depois Pedro foi pregar o evangelho da circuncisão. Então Pedro está explicando para eles aqui que Deus, ele não retarda nas promessas dele. Deus não volta atrás nas suas promessas. E que alguns lá já estavam duvidando, porque dizem que estava demorando as promessas dele. Então, olha, te levando ao entendimento e dizendo para você que nada aqui é literal, tá? Umas são linguagem de figura e força de expressão para levar o entendimento dos ouvintes deles, dos ouvintes de Pedro. Então, olha, vamos aqui, em 2 Pedro 3:1, Pedro fala assim, olha, falando aos judeus, não esqueçam disso. Nós, os brasileiros, nós somos gentios. Isso aqui não é para nós. Então, olha, 2 Pedro 3:1, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas as epístolas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então, Pedro aqui no capítulo 3 e no versículo 1, ele está falando com os judeus e dizendo para eles que
dizendo para eles que essa já é a segunda epístola da qual Pedro escreve para eles, para os judeus. Então, para o teu melhor entendimento, né? Para o teu melhor entendimento, vamos abrir aqui para te levar o entendimento para quem foi essa primeira epístola e essa segunda epístola de Pedro, para quem foi. Então, para levar esse entendimento a vocês, vamos abrir aqui a primeira epístola de Pedro no capítulo 1. Então, olha, levando ao teu entendimento para quem para quem é a epístola de Pedro. Muito embora eu já falei que não é para o gentio, é somente para os judeus. Mas como nós aqui, nós não só lemos e explicamos, mas nós mostramos na Bíblia. E os incrédulos ainda dizem que é heresia. Olha, primeira epístola de Pedro 1, ó. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé e igualmente preciosa na justiça de Deus e Salvador de Cristo. Então, Pedro aqui está explicando, né? Está explicando para os judeus, né? Sobre está explicando para eles aqui que ele, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, e que ele está aqui na preciosa, na justiça do Senhor Salvador Jesus Cristo. Então, aqui ainda é a segunda, é 1 Pedro. É 1 Pedro 1:1, olha. 1 Pedro 1:1, eu estava lendo, era 2 Pedro, ó. 1 Pedro 1:1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispensação, no ponto. Olha aqui para quem é que Pedro está falando, ó. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispensação, no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, Paulo está falando aqui, Pedro está falando aqui para os judeus, né? Paulo está falando aqui para os judeus, e que, dando continuidade aqui, segunda epístola de Pedro 3:1, vou ler para vocês, do 1 ao 7, olha, 2 Pedro 3, vou ler do 1 ao 7, te dando entendimento sobre que não vai haver, e que o que esses cães pregam aí nas sinagogas dele é tudo mentira, para enganar e fazer as pessoas viver com medo, que não tem destruição de terra, coisa nenhuma. Esse entendimento aqui é outra coisa que eu vou mostrar para vocês agora. Então, olha, 2 Pedro 3, do 1 ao 7. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. 2. Para que vos recordeis da palavra que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos. Então, aqui Pedro está se dirigindo aos judeus e está lembrando a ele, está recordando a ele as palavras que foram prometidas, que foram ditas por Deus anteriormente pelos santos profetas. Ou seja, os profetas, eles foram instruídos pelo o Deus de Israel, que era o Deus espiritual manifestado primeiramente para os judeus. Então Pedro está lembrando isso daqui, as promessas feitas através dos profetas. E no 3 ele diz assim, ó: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, então, aqui no tempo de Pedro, né, ele já estava vivendo os últimos dias. Entende, meus amados?
que o cão bota tudo para o futuro e diz que ainda vai chegar o fim do tempo. Ainda vai chegar, não pode acontecer nada que ele diz, está vendo aí, ó, já é o fim do tempo. E meu amado, isso daqui foi escrito no ano 66, mais ou menos, 67, e que já estava no fim do tempo, que eu vou explicar para vocês qual é esse tempo, que inclusive tem um vídeo já meu aí falando sobre isso. Então, olha, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, ó, que eles botam tudo para o futuro e para o dia atual, escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. 4, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? É porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, Pedro está explicando aqui, os profetas profetizaram, e que viria falsos profetas, que viriam escarnecedores, né? E que viveriam as próprias paixões. E ele está dizendo que eles fariam pouco, eles estavam fazendo pouco, dizendo, cadê a promessa que foi feita pelos profetas, que tudo desde que o tempo em que eles profetizaram, e que lá o mundo daquela época, o mundo daquela geração, Israel continuava do mesmo jeito, e que eles estavam duvidando, e que na verdade esse tempo ainda não teria chegado. Por que, Lira? Porque essa promessa, esse tempo, seria para o ano 70, e que ainda não era ano 70, e que eles não tinham esse entendimento. Então, olha, no 4 ele diz, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, os profetas, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. 5, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. 6, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Qual foi o tempo? Qual foi o mundo? Qual foi o mundo que foi perecido, que deixou de existir através da água? O tempo de Noé, meu amado. O tempo de Noé. O tempo de Noé, ele deixou de existir. Aquele mundo, aquela época, aquela geração deixou de existir. E começou tudo de novo. Que hoje não é mais nenhum daqueles dois mundos, meu amado. Hoje é outro mundo. Outras gerações. Então, olha, 5, 6, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. 7, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, Pedro está falando e está explicando para eles lá, para os judeus, da promessa de Daniel 9:24 e da promessa de Jesus de Nazaré, Mateus 24:34, que tudo não passaria daquela geração. Tudo não passaria o quê, Lira? O juízo de Deus. O juízo de Deus, que era para quê? Para a destruição do templo, para o juízo de Deus àquela geração. Qual geração? A geração daquela época. E para qual era o mundo? Israel, Jerusalém. Entende, meu amado? E que ele diz, olha, que tudo isso estava reservado para o dia de juízo, a destruição dos homens ímpios, dos cães da época, que mataram o filho do homem, que mataram os profetas, que mataram Zacarias, Caim matou Abel. Isso, meu amado, o mundo daquela geração, o mundo daquela época. Isso seria a destruição.
da terra não é literal, como os cães pregam. Não é literal. Isso aqui são linguagem de figura para eles lá, para os judeus. Então, no 8 ele diz, olha, há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, Pedro está explicando para ele aqui, né, através de uma força de expressão, para levar o entendimento para eles, de que a justiça de Deus, a volta dele, não tardaria, e que estava próximo. E que no 9 ele diz, ó, não retarda, tá vendo? Ó, que isso aqui é uma força de expressão, que ele diz que para Deus é um dia como 1000 anos e um ano é como um dia. Não tem nada a ver com o que esses cães aí pregam. Nada, nada, nada. Isso é uma força de expressão que ele está falando com os judeus para dizer para eles que não ia retardar, que já estava próximo. 67 para 70, meu amado, não está próximo? E ele diz assim, olha, 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, Pedro está falando aqui para os judeus e dizendo que Deus é longânimo e que ele jamais retardaria as suas promessas. Mas que o que ele queria é que todos eles, né, se arrependessem. Por quê? Porque somente o judeu, meu amado, tinha pecado. Somente eles tinham que se arrepender. Nós não temos que se arrepender de nada. Nós somos depois do ano 70 e já nascemos sem pecado. E o que era o pecado? Já falei para vocês. A transgressão da lei era o pecado para eles, que Deus veio, cumpriu e aboliu. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Então, 17 minutos já. Então, olha, segundo Pedro 3:10, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos desfarão, abrasado também a terra, e as obras que nela existem serão atingidas. Então, meu amado, olha, tudo isso daqui, o céu e a terra passarão com estrepidoso estrondo. Não aconteceu nada de negócio de estrondo lá. Isso daqui são linguagem de figura para eles, para os judeus. E qual era o céu e qual era a terra que ia passar? A primeira aliança. A primeira aliança, o primeiro pacto. Aquela geração, a primeira geração do ano cristão. Aquele século. Isso é o céu e a terra que iam passar. É a lei de Moisés, a primeira aliança, Jesus de Nazaré, né? É tudo aquilo que foi prometido pelo profeta e que se cumpriria no ano 70, através da volta do Filho do Homem para juízo. Tudo isso era o céu e a terra que ia passar e que tudo ia se fazer novo. Entende? Então, olha, Então, Lira, o que é o céu e a terra que passou? O novo pacto, a nova aliança. Aquela geração, aquele tempo do mundo Aion, aquele período de tempo, o período da lei. Então, olha, 11, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, ó, tá vendo aí? Tudo desfeito, cumprido e passou. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Entende, meu amado? Então, olha, levando o teu entendimento, qual é a Nova Jerusalém, né? A Nova Jerusalém Então, o céu e a terra se passaram. E eu já expliquei para vocês o que é o céu e a terra. E tudo se fez novo.
E aqui, olha, em Eclesiastes 1:4, antes, porém, contudo, todavia, vou te explicar que lá em Gênesis 9:8 até o 12, eu não vou ler porque já passou do tempo. Lá em Gênesis, Deus, ele fez uma aliança com Noé, de que o mundo jamais seria destruído com água, e que o mundo jamais seria destruído, e que essa aliança era para todas as gerações vindouras e para sempre, perpetuamente. Então, Eclesiastes 1:4, mostrando para vocês que o mundo não vai se acabar, a terra não vai se acabar, como esse cão prega, e que o que já se acabou, o céu e a terra que já passou, foi a primeira aliança, como eu já expliquei, foi a lei de Moisés, foi o primeiro pacto, foi aquela geração de Jesus de Nazaré, aquele primeiro século que se concluiu no ano 70. Então, lá em Eclesiastes 1:4 diz: geração vai e geração vem, porém a terra permanece para sempre. Então, meu amado, como que a terra vai acabar? Que esses cães dizem que Jesus vai voltar. Jesus não vai voltar, meu amado. Jesus, Deus, ele já está dentro de nós. Jesus de Nazaré, ele já voltou como filho do homem e deixou de existir. As manifestações de Deus não existem mais. E agora ele é Deus único em todos os eleitos. Ele habita em nós, ele mora em nós. Nós somos o templo e a morada de Deus, o santuário de Deus. Não tem mais Deus para voltar. Ele já está em nós. Essa é a verdade. Então, olha, para terminar aqui, falando para vocês aqui da Nova Jerusalém, o tempo já passou, mas eu vou só terminar aqui, olha, Apocalipse 21, 1 e 2, olha, mostrar para vocês o que é a Nova Jerusalém. Olha, Apocalipse 21, 1, aqui é Pedro, né, que ficou preso na ilha de Pátima, e Deus enviou um anjo para falar para ele, para João, e João escreveu o que ele estava vendo. Ele estava vendo como, Lira? Através de uma visão. Também não é literal. É uma visão. Então, olha, Apocalipse 21, vi novo céu e nova terra. Tá vendo? A terra já passou, já foi destruída. Que não foi literal. E foi o que? A lei de Moisés, o primeiro pacto. E, olha, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, meu amado. O primeiro céu e a primeira terra já passou. O primeiro pacto, a primeira aliança, a lei de Moisés, Jesus de Nazaré, o Deus de Israel, os profetas, tudo já passou. E Lira, o que foi que se fez novo? O que se fez novo foi a nova aliança. A nova aliança, o novo pacto, as 14 cartas de Paulo, o ministério do Espírito, o Cristo ressuscitado para sempre, Espírito. O Senhor é o Espírito. Quem se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Então esse é o novo céu e a nova terra que nós já estamos nela, que nós já estamos vivendo nela. Essa é a Jerusalém, a Nova Jerusalém, que não é literal, meu amado. A Nova Jerusalém é espiritual, nós já estamos nela. Então, olha, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. 2, Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa. Tá vendo, meu amado? E qual é a cidade santa, Lira? É a igreja de Deus. Nós somos a cidade santa. Entende? Nós somos os eleitos de Deus. Nós somos os escolhidos de Deus. Nós, os espíritos. Então, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu,
da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Está vendo, meu amado? Ele é o nosso esposo. No antigo pacto ele era noivo. Agora nós estamos casados para sempre. Ele habita em nós, ele mora em nós, ele vive em nós. É o nosso marido, é o nosso sumo sacerdote, é o nosso pastor, é o nosso protetor, é o nosso pai, é o nosso tudo. Tudo, tudo, tudo. Sai dessa mentira. Sai dessa mentira desse cãólogo. Sai da mentira desses cães, também conhecidos como falsos pastores. Então, meu amado, Lira, qual é o novo céu e a nova terra? A segunda aliança. O Cristo ressuscitado. As 14 cartas de Paulo. A igreja de Cristo, da qual ele é o cabeça para sempre. Nós, os eleitos de Deus. Entende, meu amado? Vou ler mais uma vez para acabar. Apocalipse 21:1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o esposo. Glória a Deus, meu amado. Nós já estamos com ele. Nós já estamos na nova Jerusalém, que não é literal. Então, meu amado, dito essas coisas, espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Pedindo que você compartilhe esse vídeo, ajuda aí na divulgação desse canal, se inscreve, dá o like, compartilha, entende, meu amado? E graça e paz, até a próxima.